Presidente. Tentarei cumprir. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os nossos convidados. Bom seria, talvez, particularmente depois desta possibilidade de troca de impressões, realizar uma audição até mais vasta e mais ampla, com mais tempo, para que a Assembleia da República tivesse a oportunidade e o espaço para refletir mais a sério, não que esta tenha sido pouco séria, mas com mais profundidade, para que os diferentes grupos parlamentares também possam, de forma mais ponderada, construir as suas perspectivas e também as alternativas. E aqui incluo, obviamente, o PCP, mas particularmente aqueles que sustentam o governo e que também têm de ser confrontados com os efeitos e com os impactos da política que está a ser realizada, ainda que, quase na sua totalidade, à margem da Assembleia da República. Como certamente saberão, as leis orgânicas são dos poucos decretos-leis que a Assembleia da República não pode chamar para a apreciação parlamentar. Mas ainda assim, deixem-me dizer-vos que o grupo parlamentar do PCP, nas diversas audições que tiveram lugar nesta comissão com o Secretário de Estado da Cultura, e eu recordo-me particularmente da primeira, colocou várias questões sobre a perspectiva para a política de museus e património, nomeadamente sobre a perspectiva política deste governo para a rede portuguesa de museus, sobre a constituição da Direção-Geral do Património, e a pulverização de um património de organização distinto, politicamente distinto, e o regresso civilizacional e cultural que isso implicaria. Nessa altura, lembro-me perfeitamente que o Sr. Secretário de Estado da Cultura defletiu todas as questões, fazendo uma alusão qualquer às direções regionais de cultura, dizendo que teria que se empenharia de forma particularmente que se empenharia para reforçar o papel das direções regionais de cultura também na área dos museus. E pouco mais, e, portanto, não disse mais nada nessa altura e em todas as seguintes audições acabou por também não revelar mais nada sobre as suas perspectivas e aquilo que preconiza este governo para a área dos museus. Eu gostava muito de agradecer a todos o contributo que vieram trazer a esta comissão. Reflexões de quem conhece no terreno a realidade e quem consegue interpretar, avaliando essa mesma realidade, os impactos das políticas. E que nos fazem, de certa forma, aqui ser confrontados com uma realidade que, de outra forma, a não ser que nos desloquemos ao terreno, esta comissão poderá ser confrontada. E, aliás, útil é que venham trazer esse património para que os deputados da maioria não possam dizer que tudo está tranquilo e que tudo vai bem na política cultural no nosso país. Ainda ontem e hoje tivemos aqui representantes dos diversos tipos de museus e eu ainda ontem, juntamente com o Sr. Presidente da Comissão, visitei, em representação do meu grupo parlamentar, 2 museus. E um deles era um museu privado e o outro é um museu que está sob a tutela de um laboratório de Estado. E também julgo, pelo menos para mim ficou óbvio, que mesmo no que toca aos museus privados, a existência de uma política orientada para potenciar aquele património e para potenciar aquela experiência poderia elevar e muito o capital que o país retira daquela mais-valia. Aliás, vimos coisas tão simples quanto a inexistência total de uma interação entre o Ministério da Educação e as questões dos museus para potenciar as visitas ou para potenciar programas em articulação. E aí os museus privados só teriam, privados ou autárquicos, só teriam claramente a ganhar com uma perspectiva de capitalização deles. Portanto, a inexistência de uma estratégia para os museus afeta certamente privados e públicos, obviamente particularmente os do Estado, porque têm uma dependência mais direta. Sobre as diversas questões que aqui foram depois colocadas, da parte do PCP não nos restam quaisquer dúvidas de que está em marcha uma política que não é certamente só de agora, mas que conhece agora uma nova intensidade e um novo fôlego, que entende a cultura como uma superfluidade, como um bem de elite, no qual o Estado não deve ter uma palavra a dizer. E, portanto, a política que este Governo vem protagonizando é precisamente uma política de desmantelamento do papel do Estado na cultura e também
no património, e os museus não ficam alheios a essa perspectiva. O que não é de estranhar para um governo que assina alegremente um pacto de agressão que prevê as medidas que este pacto prevê, que este pacto das troicas prevê. Portanto, a cultura, se não é mercado, não tem qualquer interesse. E aqui é mercado, não merece a mão do Estado, porque é, aliás, tanto como todos os outros mercados, autorregulada, auto-tudo e mais alguma coisa, e, portanto, quase sacralizada. Aqui da parte da Comissão de Educação, Ciência e Cultura e do Grupo Parlamentar do PCP, tudo faremos para acompanhar o processo da implementação e aplicação da lei orgânica no quadro das possibilidades da Assembleia. Não pode, eu gostava só de deixar isto claro, a Assembleia da República não tem condições para intervir na orgânica do Governo. Portanto, a orgânica do Governo é da exclusiva responsabilidade do Governo. A Assembleia da República pode intervir no que toca ao enquadramento dessa orgânica, nomeadamente através da exigência da fiscalização e do cumprimento da lei quadro, mas não pode intervir diretamente na lei orgânica. E como tal, aquilo que aqui realiza, não colocamos de parte, e gostava de dizer isto, obviamente, da parte do PCP, a possibilidade de apresentação, inclusivamente, de iniciativas no sentido de garantir o cumprimento da lei quadra dos museus e de contrariar diplomas inferiores que venham contrariar o enquadramento da lei quadra. Muito obrigado, Sr. Presidente.